quando o pessoal tirou o pilar, não poderia num prédio comercial, e ele acabou derrubando os outros 2 prédios do lado. Quando envolve a parte estrutural, não é só você chamar um engenheiro, porque é algo muito sério. É muito sério. As pessoas acho que não têm ideia do quanto é sério. O vizinho engenheiro liga para o síndico engenheiro, estão cortando a coluna do seu prédio. O quanto facilita isso a vida de quem está ali, o síndico, né? Estamos aqui hoje para falar de como você pode fazer economia na manutenção dos seus condomínios através de um software que foi muito bem elaborado pela engenheira Laura Mittere, que vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, estamos aqui para mais um programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Lembrando sempre que nada seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. Então, vamos começar hoje pela Repinte, que olha, gente, ainda tem essa lixa que é uma maravilha, boa, viu? De verdade. Ele não faz nada que não seja muito bom. Ele faz restauração de fachada e pintura, né? Então, olhem lá no site, porque ele atende vários locais. Temos também a CGTech, que é uma empresa tanto de segurança como facilities. Está em Campinas, está em Alphaville. E, além disso, quem está aqui? GK Condomínios. Esse ano, 50 anos, né? Não é para qualquer um. Uma empresa brasileira, mas na área condominial, 50 anos, não é toda empresa que consegue, né? Então, a gente tem que começar agradecendo os patrocinadores. E agora eu vou falar para nossa convidada, vamos mudar um pouquinho, vocês sabem que eu nunca faço tudo igual. Nós vamos aqui pedir para nossa convidada se apresentar e contar um pouquinho quem ela é, a formação dela, o que ela faz, e depois nós vamos conversar para vocês conhecê-los bem. Vamos lá. Meu nome é Laura Mittere, eu sou engenheira civil e engenheira de segurança no trabalho, de formação. E aí, em 2018, quando eu me mudei para Florianópolis, eu sou de Santa Catarina, eu comecei a trabalhar com condomínios. Primeiro, fazendo orçamento para empresas que faziam reformas, como a Repinte, lá da região, onde eu fazia parte de orçamentação para essas empresas. E aí eu fui entendendo no condomínio que tinha um gap ali, que tinha uma falta ali da parte de organização, porque eu chegava para fazer o orçamento, na época, em 2018, o laudo ainda já existia, mas não estava ainda bem formatadinho para a gente entender realmente qual era a patologia, o que existia, então esse mercado evoluiu muito nos últimos anos. E aí eu ficava muito perdida. Falei, nossa, não tem documentação, não tem histórico, qual foi a última vez que foi a manutenção? E aí ou você fazia uma anamnese, uma entrevista com o zelador para entender um pouquinho. E aí eu falei, bom, tá faltando organizar essa parte que é da gestão documental e da gestão da manutenção dos condomínios. Enxerguei essa oportunidade e aí eu, juntamente com um produto de tecnologia, um software, eu comecei a desenvolver como que seria essa organização nessa parte do condomínio, da gestão da manutenção, da gestão condominial. E aí puxei as normas, 5674, a 16280. Depois, no meio do caminho, surgiu a norma de garantia. As normas da BNT, né? As normas da BNT. Tem que avisar que norma que é que nós estamos falando. As normas da BNT. Fala lá pro povo. Fui puxando essas normas da BNT e aí eu comecei com essas bases nesses estudos que já existiam, formatar esse software. Ele se chama Pipelore, é um software de gestão de manutenção predial. E tá aí em vários condomínios já, a gente faz basicamente a parte de implantação facilitada desse sistema. Então a gente entra dentro do condomínio, faz a avaliação de todos os ativos, bombas, geradores, todos os sistemas que tem dentro do prédio e imputa esses dados dentro da plataforma. Peraí. Começamos. Começar tecnicamente aí. Tecnicamente. Bom, tudo bem. Você falou para mim que você entra dentro de um condomínio, você vai fazer um check-up no condomínio, para as pessoas entenderem bem o que você faz. Tá? Isso. Você vai fazer um check-up no condomínio, muito bem. Ver o que tem, o que não tem, como é que é a equipe de trabalho, como que funciona hoje. Como que funciona. Então, tá. Você vai ver na questão de manutenção. Então, vamos lá. Manutenção de elevador, está incluído?
Sim, a gente faz a programação de todos os fornecedores. Então, você monta uma ordem de serviço dentro do sistema de acompanhamento da manutenção do elevador. Tá, então você vai ter... Então, vamos lá, vamos especificar quais são o trabalho. Ah, é todos os serviços. Sim, quais? Vamos lá. Vamos lá. Porque, assim, a ideia é que o condomínio entenda a necessidade de uma programação para que ele saiba, diante do caixa que ele tem, o que é prioridade e o que não é prioridade. É essa a ideia? É essa a ideia. A gente chega na parte onde a gente consegue fazer essas análises baseadas até em número de corretivas. Então, por exemplo, quebrou 10 vezes no ano o portão. Foi gasto tanto por cento disso com o portão. Será que não está na hora de trocar? Será que o motor não é mais barato? A gente consegue fazer essas análises entregando isso através da operação. Então, vamos lá. Então, você já falou o portão, eu já perguntei do elevador. Que mais? Você quer saber quais todos os... Então, a gente tem assim, ó, separado dentro do sistema. Um módulo que eu chamo de obrigatórias. Dentro dessas obrigatórias, a gente tem todos os alertas de manutenções que o síndico obrigatoriamente precisa orçar, cotar e fazer. Seguro contra incêndio, recarga de extintores, a cada 5 anos a troca de extintores, a troca do casco dos extintores, manutenção das mangueiras de incêndio. Então a gente tem todas essas obrigatoriedades, limpeza dos reservatórios, limpeza de caixa de gordura, para condomínios que têm estação de tratamento de esgoto, limpeza da ETE, renovação da licenciamento ambiental de operação, que é exigido pelo órgão ambiental. Então, toda essa parte obrigatória, a gente vai clicando e dizendo, o condomínio tem tais itens. A gente faz essa seleção, coloca uma data que o síndico tem que fazer. 60 dias antes, ele recebe no e-mail dele a ordem de serviço já para dar tempo dele fazer. E aí, toda segunda-feira, às 11 horas, ele vai receber um e-mail dizendo, olha, tantas ordens você precisa realizar a partir desse período. E aí ele começa a ter esse planejamento. E aí eu tenho um outro braço dentro do sistema, que é o controle da parte da equipe local. Como que a gente faz isso? A gente monta um planejamento, uma rota, dentro para o zelador mesmo, ou para o gerente predial, ou para o manutencista. Essas ordens de serviço, porque no final viram ordens de serviço esse planejamento, elas são direcionadas para essa equipe local que faz aí essa vistoria, verificando os itens visualmente, por parte auditiva, se está tudo ok, se precisa chamar um fornecedor. Também faz o acompanhamento da ida do fornecedor no condomínio para registrar se está tudo sendo feito corretamente de acordo com o contrato. Por exemplo, incoerências que a gente pega, elevador. A empresa foi no dia 5, depois no outro mês ela foi no dia 25. E aí você começa a pegar uma janela que não é mais de 30 dias, você começa a pegar um espaçamento que no fim dá 45 dias em vez de 30. Em vez de 12 idas que você pagou, eles vão 10. Se forem 10. Então, se forem 10 pelas esticadinhas, né? Então, eles vão esticando, isso em qualquer segmento. Isso, Então vamos lá de novo. Tá, nós falamos do portão, falamos do elevador, que mais que nós temos lá dentro? Do bombeiro, a parte do bombeiro. Gerador, do bombeiro, que mais? Caixa de gordura. Todos os ativos eu tenho catalogado. Como que o sistema ele foi feito? Eu fui fazendo... Você falou os obrigatórios, né? Isso. Mas eu quero saber os não obrigatórios. Vai. De não obrigatórios, o que a gente tem? A gente tem recomendação de normas. Porque e não é obrigatório, porque a norma não é lei. Mas se acontecer algum processo, alguma coisa dentro do prédio, você precisa comprovar que foi feito e a base é a norma. Então, o que a gente faz? Porta corta-fogo, testar se ela está fechando sozinha a cada 45 graus, a cada 3 meses, devido à recomendação da norma. Então, a gente começa a ajustar essas rotinas dentro do prédio de itens que não necessariamente precisam de uma contratação para ser feita por parte do síndico, não precisa orçar para o zelador testar a porta. Teste da iluminação de emergência, uma vez por mês, deixar uma hora, se for a de bloco autônomo, que é aquela que tem a bateria ligada na tomada, deixar uma hora recarregando, no caso, você desliga o disjuntor e deixa ela ligada para renovar e aumentar a vida útil da bateria. Se ela for por central de alarme, né, central de baterias, a cada 2 meses verificar o nível da bateria, ver se precisa trocar o vencimento. Então a gente pede para o zelador ter esse olhar direcionado
a esses itens que são tão importantes para o prédio no dia a dia e que não necessariamente tem um zelador. E eu vou trazer uma curiosidade para você. Mais ou menos 70% dessas atividades que a gente mapeia são feitas por equipe local. Então, assim, o fornecedor ele vem quando necessário. Então, são 30% dessas atividades com empresas capacitadas, especializadas, e 70% é o zelador fazendo verificações visuais, auditivas e verificando o condomínio no dia a dia. E ele pergunta a Deus também. Pode ser, né? Porque ele deve ter, o mentor dele é Deus. Ele olha para o portão, ele acha que o portão não está fechando da forma que deveria. Sabe Como é que funciona isso? Não, mas eu sempre digo isso, assim, ó, nenhum equipamento estraga do dia pra noite, Ana. Não. Nenhum. Não, nem então, nós. O que acontece? Nem nós. Nem nós. Nem o equipamento vai estragando de pouquinho, né? Eu sempre falo isso. Então, o zelador, quando ele conhece, ele vai todo dia ali numa casa de bombas e tudo mais, ele sabe o barulho do motor, ele sabe o barulho da bomba. Ele sabe. Se ele chegou e começou a fazer um barulhinho diferente, ele sabe que aquela semana vai dar problema. Ele tem essa noção. Então, assim, o portão, se é de elevação, sobe trepidando. Tem como você, porque os sinais que os sistemas vão dando antes de quebrar, eles acontecem. Então, a gente... Mas vocês também dão orientação para essas pessoas? Sim, a gente faz toda a capacitação, todo o acompanhamento. Isso é mensal ali. A gente manda o relatório todo último dia de mês para o síndico, dizendo, olha, seu isso, a gente precisa, né, ali tá pendente essa corretiva por falta de compra de material. Aqui a gente, para a Assembleia, precisa levar tais informações. Então, a gente manda um resumo para esse profissional, para ele tomar decisões do que está acontecendo. De toda essa parte de manutenção do próprio prédio ou das casas, né? Exatamente. Tanto faz. Quem te contrata mais? Prédios ou casas? Prédios hoje. Prédios, isso. Condomínios horizontais, eles têm na base, mas eles são em menor volume. A maioria, prédios verticalizados. E aonde é que você acha que o nó da manutenção? Aonde você verifica que tem mais problemas? Problemas e cuidados e atenção. São quatro itens que eu vou falar aqui. Pela ordem. Hidrômetro de água, tá, porque às vezes tem um vazamento ali e não é detectado. A boia elétrica do reservatório, o portão e o elevador. 4 itens. Tá. O elevador, uma curiosidade, ele tem muito problema no sensor da porta do andar. É uma das maiores causas identificadas que a gente já identificou por chamar por corretiva o elevador. Aquele sensorzinho da porta, seja ela automatizada, aquela que abre e fecha junto com a porta do elevador, seja aquela mais antiga manual, as duas. Você tem um probleminha naquele sensor da porta e é um dos principais motivos de chamar para corretiva o elevador. Talvez seja porque a pessoa abre a porta e põe o braço na frente para esperar o outro vir para não perder o elevador, é isso? Talvez seja esse comportamento. A gente sabe que o mau uso influencia muito na quantidade de quebra. Outra coisa é a questão do peso, né? Por exemplo, tá acontecendo uma reforma dentro do condomínio, você vai colocar mais carga de material dentro do apartamento, dentro do elevador de serviço. Sim. Ele fica mais surradinho do que o elevador social também, né? Em função da quantidade de materiais que você leva. Sim, não tenha dúvida, porque, né? E assim, ele acha... mas eu vou descer para pegar só mais uma caixinha, mas aquela caixinha pesa, às vezes, 30 quilos. Exato, porque o elevador não comporta mais. O elevador não comporta. Já tá cheio. Ele já está cheio, mas é só mais uma caixinha, né? Isso, exatamente. Isso se deve muito à falta de mão de obra qualificada, né? Isso. Onde você está detectando, que, pelo que você está falando para mim, essa questão do elevador nos andares. Isso. Naturalmente, é o usuário que provoca. Exatamente. O usuário está provocando. Está provocando isso. Né? Então, ele está provocando o quê? Por mau uso. Exatamente. Né? Não é problema do equipamento, e sim problema do usuário. Exatamente. Aquele que aperta o dedinho. Que fica segurando a porta. Que fica segurando a porta. Né? Para vir uma bicicleta, para vir uma criança, para vir alguém que ficou para trás. Exatamente. Né? E aí tem outros pontos importantes também que a gente precisa trazer. Por exemplo, óbvio que a gente tem essa questão da reforma. Vamos colocar um prédio que está em implantação. A construtora acabou de entregar. A gente também tem a questão do comportamento de mercado.
Vamos pensar que essa construtora entrega hoje em dia esse apartamento sem acabamento. E aí você comprou a unidade, todos os seus vizinhos também, eles precisam começar a reforma, assim que entra a entrega das chaves. Tu imagina o volume de reformas que a gente tem hoje dentro de apartamentos, de condomínios, que a gente não tinha até um pouco tempo atrás, quando entregava uma unidade. Então, hoje em dia, essa cultura de entrar dentro da unidade, personalizar, reformar, chamar seu arquiteto e fazer, também gera um volume gigantesco de documentação, de aprovação, e isso a minha reforma ela contempla, que já é a norma da BNT, a 16280, que é a norma que organizou essa parte de reformas depois que aqueles prédios no Rio de Janeiro caíram em 2012, quando o pessoal tirou pilar. Não poderia num prédio comercial e ele acabou derrubando os outros 2 prédios do lado. Foi um caso emblemático e trágico, né? Enfim, faleceu o pessoal vigia. Então, depois disso, a BNT falou: opa, ninguém tá olhando para as obras dentro das unidades. O que o pessoal tá fazendo lá dentro? Estão tirando pilar, estão tirando viga, alguma coisa, alguma forma da gente controlar isso precisa existir. E aí foi criada essa norma 16280. Sim. Dentro da plataforma, eu fiz uma organização simplificada para o síndico, para ele conseguir solicitar esse documento de uma forma organizada com os moradores. Ele vai lá, copia um link, manda um formulário para os moradores, eles preenchem o que eles vão fazer na reforma e mandam o projeto, a RT. O síndico tem a opção de colocar... Tem que contar para eles o que é a RT. A RT, RRT, CFT, é um documento... que uns profissionais habilitados, que são feitos por engenheiros ou arquitetos. Engenheiros, arquitetos ou técnicos em edificações, que é o CFT, Sim. CRT. Ele consegue, ele precisa assinar se responsabilizando por essa alteração que vai estar sendo feita dentro da unidade. Ou dentro da unidade, ou também para fechamento de sacada e outros serviços que são feitos dentro da unidade. Então, o morador ele precisa organizar essa documentação e enviar para a administração do prédio para fazer essa aprovação. E isso, dentro da plataforma, é feito através de um link formulário, onde o morador recebe esse link, ele preenche essas informações, o e-mail que ele colocar lá já fica na comunicação automática dele com o síndico, por status. Então, todo o fluxo da 16280 está nesse e-mail cadastrado. Quando você tem uma nova solicitação, quando você tem uma documentação pendente, quando você está com a documentação aprovada, quando você pode iniciar a obra e quando essa obra está concluída. Entendi. Tudo com observações, documentação, tudo registrado e centralizado num só lugar. Esse negócio de coluna é uma coisa muito séria. Eu participei de um processo, né? Foi muito interessante. Era um processo lá de uma reforma indevida, numa cobertura e prédio de gente que tem dinheiro, né? E aí eles fizeram lá um puxadinho igual. Tem dinheiro, mas o puxadinho aconteceu. Não, o puxadinho aconteceu, né? Eles fecharam lá uma varanda que tinha, mas fizeram os 2 iguais, as 2 coberturas, para ficar bonitinho, mas não podia fazer. E aí foi uma confusão danada, teve processo. Depois que terminou tudo, um dia o vizinho engenheiro, liga para o síndico engenheiro, né? Estão cortando a coluna do seu prédio. Nossa! Aí o mesmo do puxadinho resolveu abrir uma janela no lugar que tinha uma coluna. E o engenheiro do outro lado viu e avisou. Então, assim, é muito complicado tudo isso, né? Muito complicado. Parece brincadeira, mas não é, né? Não, e nós estamos falando de gente esclarecida que sabe exatamente o que está fazendo. Exatamente. Né? Não é, olha, não tem... a pessoa não tem esclarecimento, não tem estudo. Não, ela sabe o que ela está fazendo. E são inúmeros casos, né? No passado a gente teve aquele prédio em Recife, que era alvenaria estrutural, também reformaram, caiu. A gente teve uma reforma, eu sempre falo que quando envolve a parte estrutural, não é só você chamar um engenheiro que assina uma RT. Você tem que chamar um engenheiro que tenha um histórico de obras executadas de recuperação estrutural, especializado nisso. Porque é algo muito sério. É muito sério. As pessoas acho que não têm ideia do quanto é sério. E assim, eu costumo dizer assim, vai cair. Eles vão cair. Né? Aí as pessoas falam, não, mas você está colocando terrorismo. Eu falo, gente, é só olhar para o prédio. Tem prédio que você passa, você vê toda a armação, né, do prédio,
você consegue ver através da pintura. Né? Então... Isso é uma patologia que eu já presenciei, que quando, por exemplo, isso é por causa de microfissura, na verdade. Microfissura todo concreto vai ter a fissurinha, né? E aí, com o tempo, você não pinta, não trata, não vai deixando aquilo conservado, que é a manutenção. A água da chuva e tudo mais vai entrando dentro dessas microfissuras que vão virando fissuras. E quando entra dentro, em contato com o aço, o aço ele não reage bem à água. Aí o que acontece? Ele começa a enferrujar. E aí a gente tem um processo de expulsão do concreto. E os dois, a gente brinca que é um casamento perfeito. O aço manda o processo embora, o cimento embora. Ele expulsa, que legal. Assim funciona. Sacanagem, né? Por isso você enxerga ele a olho nu, ele cortou, ele jogou fora o concreto. Meu Deus do céu. É a hora do divórcio deles, porque a gente fala que tem até um livro de engenharia que diz concreto armado eu te amo, porque a gente fala que é o casamento perfeito. Porque o aço, ele reage bem, ele tem um controle, ele tem uma resistência muito boa à tração. Então, o prédio é vertical, né? Ele balança. E o ferro, ele tem a função ali, o aço tem a função de conter esse balanço. E o concreto, ele tem a função de aguentar a carga, o peso dessa estrutura. Então, a gente fala que é um casamento perfeito. Um aguenta o peso, o outro balança. E aí, quando eles se separam, a gente tá num risco. Porque quando eles balançam, é onde dá o jogo, né? O prédio, ele não pode ser... Não pode, senão ele cai. Ele cai. Ele não pode ser estático, ele tem que ter o balanço. Ele tem que ter o balanço, por isso que eu não vou lá em cima. Lá em cima eu não vou, não. Em Balneário você não vai. Em Balneário você não vai. Balneário Camboriú? Várias vezes. Já foi. Eu tenho uma história boa de Heliponto que depois do programa eu te conto. Tá bom. Pois é, mas é uma outra história, né? É uma outra história que não vem ao caso aqui nesse momento. E aí a gente vê, e agora voltando, né, de uma forma mais concisa, o elevador ele é sempre um lugar que se tem que ter muita atenção, né? E a gente observa, e é lamentável, que os pais deixem as crianças entrarem nos elevadores sozinhas. Né? A alegação que eu já ouvi várias vezes ele acostumou desde criança que ele mora em prédio, né? Mas qualquer situação de emergência ou de manutenção, a criança não vai saber reagir. Adulto não sabe reagir. Eu tenho uma história de eu criança com a minha irmã criança. Eu queria continuar brincando, ela falou, quero subir. Aí eu falei, então vai, deixa ela ir sozinha. Ela subiu no andar errado, óbvio, né? Ela se perdeu dentro do prédio. Dentro do prédio, né? Dentro do prédio, uma vizinha encontrou, graças a Deus, não aconteceu nada. É perigoso. É perigosíssimo. Eu era criança, não tinha ciência, e hoje em dia, a gente tem que alertar também, né? Hoje em dia, os condomínios são verdadeiras cidades. Você tem um conjunto ali de prédios, às vezes 10, 12, 15, 50 prédios dentro do mesmo condomínio, dentro do mesmo terreno. Exatamente. A criança, para se perder ali, não precisa nada. Muito simples. É muito simples, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu acho que um outro cuidado aí, puxando a sardinha para o meu lado, né? É a questão da terceira idade, ou né? O especial, a melhor idade, não sei para quem. É horrível ficar velho. Horrível. Você não tem a mesma elasticidade. O cérebro, eu acho que funciona até melhor, sabe? Mas você fala para a perna, corre, ela não corre. Então, há um descompasso do cérebro com o físico, né? Eu fico imaginando um Pelé da vida, né? Que tinha, o organismo dele foi estudado, porque ele conseguia fazer a bicicleta no ar, ter uma visão maior, né? Então, essas pessoas... E hoje você tem a questão da pessoa usando uma cadeira de roda, da pessoa, até os mais novos, usando muleta, né? E isso faz diferença, por exemplo, no andar do elevador. Se ele estiver em desnível, alguém que está com a muleta vai ter problema. Vai ter problema. Esse já é um caso de ajuste de manutenção, já é um sinal que o elevador vai dar algum problema. Quando ele não para exatamente no andar. Já é um sinal de que vai precisar chamar o técnico.
Mas esse programa, ele mesmo detecta que está tendo degrau? Não. Não. Eles têm que alguém tem que preencher. O elevador é um caso específico, Ana, porque o elevador é considerado uma caixa preta, né? Você não pode nem mexer no elevador, você não tem autorização. Então, o que precisa? O zelador ou o morador, ele entendeu que está dando essas diferenças, que está dando soquinho no elevador, tem que abrir uma ordem de serviço e acionar a empresa para ir lá. Você não tem autorização, o zelador não tem autorização de mexer. Não. Então, precisa chamar o técnico para vir. Não tem como você detectar direto, a não ser que seja pelo sistema direto da empresa que está contratada. Entendi. Mas vocês têm algum sistema que vocês possam também linkar com as empresas? É que é um número de empresas de manutenção. De grande. É enorme. Seria mais um marketplace, né? Não, o Pipelore, ele não é um marketplace. Ele é mais focado na parte de gestão e organização mesmo. Ele não funciona com essa conexão aí de empresas. Entendi. É só realmente para que você consiga visualizar todas as manutenções que devem ser feitas. Exatamente. E antecipar problemas. E agora vamos chamar o nosso patrocinador Repinte, que restaura e pinta o seu condomínio como ninguém. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Então, deixa eu te perguntar. Eu preciso que você me especifique, primeiro, quanto tempo você leva para fazer todo esse trabalho que você está falando? Você vai fazer o diagnóstico das que são obrigatórias, das que não são obrigatórias. Quanto tempo você leva para fazer isso, para entregar para um condomínio? E depois eu quero que você me diga o quanto facilita isso a vida de quem está ali, o síndico, né? O quanto economiza para ele, ou para um zelador, ou para um gerente predial? A primeira reunião, eu marco ali 1 hora com o síndico, onde ele tem que trazer as informações do que tem no prédio. Não necessariamente ele precisa ter todas as datas já, mesmo porque às vezes está entrando no condomínio, então não tem o lastro das informações, qual foi a última data que foi limpar a caixa de gordura, mas ele precisa ter todas as informações dos sistemas que tem no prédio. Então eu marco essa reunião com ele. O plano de obrigatórias a gente monta em minutos. A gente vai selecionar o prédio, fazer a listagem, clicando dos itens que a gente precisa fazer e colocar ali uma data inicial que a gente vai definir ali. Se eles já tiverem a data, a gente preenche. Se não tiver a data, depois pode ser editado. Então, isso é muito rápido. Tá. Para o plano de manutenção, aí eu preciso que ele me traga as informações dos ambientes desse condomínio e mais ou menos qual é o tamanho da equipe. Então, quem que vai fazer esse preenchimento? Vai ser a faxina? Vai ser o zelador? Vai ser o gerente predial? Vai ser o manutencista? Como que é essa equipe operacional? Baseado nessas informações, aí eu faço um trabalho que não precisa ser nessa reunião, eu faço um trabalho de implantação, onde eu monto um plano de manutenção inicial baseado no prédio e na equipe, que também é rápido para eu montar. Eu monto ali em algumas horas esse plano inteiro de manutenção. E aí, depois disso, a gente já marca uma reunião de capacitação com essa equipe para fazer o acesso deles e para fazer a capacitação de como que vai funcionar o software. E aí a gente já ajusta também, porque não é que a gente vai acertar 100% desse plano de manutenção. Eu falo sempre que o plano é vivo. Então a gente faz uma rotina e aí a gente ouve essa equipe para ir fazendo o ajuste. Então a gente ajusta esse plano de manutenção, que é só cliques também. A gente consegue deletar as tarefas das ordens, fazer os itens que a gente precisa fazer depois no acompanhamento. Entendi. Então é rápido. É rápido? É rápido. É rápido. É rápido. Tá. E normalmente vocês fazem esses contratos por quanto tempo? 1 ano, 6 meses? Faço um contrato anual. Anual. E aí, se for necessário rescindir, um aviso de 30 dias. Mas anual e tem sido renovado, graças a Deus. Amém, Amém. Né? É porque isso traz... Aí vamos lá. Qual o benefício que o prédio e o síndico têm com esse tipo de contrato? Eu vou te citar vários casos, assim. Eu tive uma síndica que me ligou, ela falou: Laura, eu tenho uma assembleia, eu preciso das informações, quanto tempo você leva para fazer um relatório e tudo mais? Eu falei: instantâneo, você também pode fazer. A gente entra no menu relatórios, seleciona o condomínio
aí os tipos de ordem que a gente quer fazer e o período que a gente quer extrair o relatório. Isso foi um relatório que estava muito legal. Era um relatório que mostrava toda a execução de tudo que tinha sido feito dentro do condomínio. E ela foi para a assembleia, isso foi numa sexta, eu liguei para ela na segunda pedindo feedback, como que tinha sido a assembleia. E aí ela só rasgou elogios, conseguiu apresentar de uma forma muito legal o que tinha sido feito dentro desse condomínio. Eu faço muita assembleia, né? Até por conta de ser mediadora, Sim. eu tenho feito muita assembleia como presidente de mesa, né? Porque aí você consegue administrar, né? As pessoas. E uma das coisas que começa a irritar a plateia é quando você não tem a informação clara. Exatamente. Né? Então, quando você tem a informação... Onde é que foi meu dinheiro? Ou quando você tem a informação clara, precisa, né? Então, quando eles visualizam, além da prestação de conta, mas quando eles visualizam por departamento, vamos chamar assim, né? Por cada pedaço do condomínio. Então, o portão, o elevador, a caixa de água lá, ele consegue visualizar o que está acontecendo, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. E as fotos que a gente coloca no relatório, elas têm um tamanho legal. Então a gente tem já um preparo já para bater o olho e visualizar. E o usuário pode colocar quantas fotos ele quiser. Então o relatório ele tem ficado bem rico. A gente tem um caso de um prédio em Brasília de uma ordem de obra. Estava fazendo a reforma do salão, de 2 salões, um prédio grande, home club, e a ordem de serviço está com 101 fotos. Então, se tiver alguma dúvida, alguma auditoria, é só você abrir o sistema e olhar tudo que foi registrado naquela ordem de serviço. E se precisar passar na tela, também rapidinho vai. A gente abre dentro do sistema, consegue ampliar, consegue fazer tudo. Dentro de uma assembleia, tudo online. Exatamente. Né? Então, isso tudo faz muita diferença na hora da pessoa até apresentar para as pessoas que lá estão a questão das manutenções em si. Exatamente. E hoje, para facilitar ainda mais a vida, a gente tem inteligência artificial dentro do sistema. Então, por exemplo, você quer consultar de uma forma muito rápida quantas ordens de serviço foram feitas corretivas no prédio. Você simplesmente vai clicar num prompt que já está pronto, pré-definido. Você pode editar ele dentro da plataforma, mas a gente já tem os prompts feitos. Você clica e executa. Seleciona o prédio, clica, executa. Vem todo um relatório, uma explicação do que aconteceu via o banco de dados do sistema. Olha só. E a questão, por exemplo, a manutenção da jardinagem, vocês abrangem também? Também, tudo. Piscina? Piscina também. A piscina é importantíssima. Importantíssima. A piscina é importantíssima. Eu tenho um caso, eu estava capacitando uma equipe que ia começar a trabalhar e eles falaram assim, eu quero diária a ordem da piscina. Aí a gente falou, tem certeza? Você vai ter que, registrar a ordem de serviço, colocar uma foto em cada ordem de serviço, não vai ficar um volume muito grande? Não, eu quero a foto diária de piscina, porque todo dia eu tenho que vir tirar a foto aqui, porque tem uma senhora no andar, que ela enxerga a piscina do andar dela, e ela tira a foto e manda foto no grupo reclamando. Então, toda vez que eu vier fazer a vistoria, eu quero ter essa ordem registrada, porque eu quero mandar já via sistema, via relatório, essa ordem de serviço para essa pessoa. Então, já fica ali. Porque a piscina realmente, olha, eu acho que hoje em dia está disputando o elevador com a piscina. Né? Eu acho que o condomínio ele tem que ter um olhar mais carinhoso para a piscina. Eu sempre digo assim, eu faço esse comparativo, tá? O que o morador vai ficar pistola se faltar no prédio? Elevador, o portão e a água. Então, e energia, né? Que hoje em dia a gente tem grupo gerador, mas alguns prédios, a maioria não tem ainda. Então, o que acontece? Se o morador ele tentar entrar dentro ou sair do prédio com o carro dele e não estiver funcionando, ele não vai ficar feliz. Não. Se ele chegar com as compras do mercado dele e o elevador não estiver funcionando, ele também não vai ficar feliz. Não. Se ele chegar em casa cansado do trabalho, tentar tomar banho e não tiver água, ele não vai ficar feliz. Luz, né, não precisamos nem falar, né? Então a gente precisa da energia para geladeira, para todas essas questões. E aí o que acontece? Se faltar a sauna, a piscina até, ele vai ficar chateado, mas ele não vai dar uma surtada. Porque ele vai tirar um lazer dele, mas não é uma coisa que vai atrapalhar a rotina dele, não vai atrapalhar o dia a dia dele. Então eu tenho essa separação muito clara de quando que é algo extremamente urgente ser corrigido e de quando é algo que você pode programar para corrigir.
que, obviamente, vai ter reclamação, mas o nível de reclamação nesses sistemas que tiram o conforto diário dentro da casa do morador é bem diferente de você tirar um lazer, assim. Isso a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E vamos falar agora para vocês do outro nosso patrocinador, vocês vão ver agora, da CGTEC, que é Segurança Mais Facilities, que está em várias cidades aí, Campinas, Alphaville, e que olhem no site para vocês verem onde eles estão. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Por que eu quis te entrevistar, né? Porque, assim, primeiro, capitaneada por uma mulher, uma empresa de manutenção, engenheiras, nós temos poucas engenheiras no mercado, né? Mas eu posso garantir que todas que vieram aqui são de excelente qualidade, fico muito orgulhosa de ver as meninas, né? Sendo engenheiras hoje com um volume muito maior do que era há 30 anos atrás, né? Muito maior. Nas exatas, existia a turma de exatas, biológicas e humanas, gente. E na turma de exatas tinha uma menina para 50 homens. Era essa a proporção. Né? Era essa a proporção. Era essa a proporção. E hoje em dia não, hoje em dia já está bem mais equilibrado. Exatamente. Né? E a duras penas, né? Porque ninguém facilita a vida de uma engenheira. Não tem teste grátis. Né? Não tem. Não tem. Então, eu tenho amigas engenheiras contemporâneas que o que elas enfrentaram não foi brincadeira. Não é brincadeira, não. Eu tive uma professora que, na época, que era da época da velha guarda da engenharia, chamada Elfriede Lindo, né? E ela fez engenharia também nessa época, onde só tinha uma mulher na sala, e depois ela foi para a Holanda, fez outra faculdade de engenharia na Holanda, então é uma pessoa super gabaritada e um orgulho, assim, ser aluna dela, assim, pessoa com doutorado. Então, mas era a única, era muito raro, assim, né? Depois de outras gerações eu tive mais professoras, mas na minha época já tinham mais mulheres, ainda bem. Ainda bem, né? Mais mulheres. Não era tão solitária, mas eu imagino que essa professora enfrentou na época dela. Não é fácil. Eu tenho uma amiga minha que foi muito engraçada. Uma vez nós fomos para Ilhabela, ela estava dirigindo. Para quem não conhece, Ilhabela é uma cidade aqui do litoral de São Paulo, e todas as estradinhas de Ilhabela são cheias de curvas. E ela falou para mim que um colega pegou uma obra e não sabia como resolver a obra. E estava pedindo ajuda dela. Ela falou, você vai comigo lá? Eu falei, vou. E aí, o problema era no telhado, né? Aí ela fez lá uma curva, eu falei, achei a casa. Ela falou, por quê? Eu falei, o telhado tá assim. Já foi o telhado. O telhado tava assim. Aí nós chegamos lá na casa, ela falou, você vai botar uma pilastra aqui, vai botar um não sei o que lá ali, vai fazer não sei o que aqui, não sei o que, e acertou o telhado do cara. Depois nós voltamos lá, ela foi ajudar um colega. Por quê? Essa mulher, o pai dela era construtor, ela fez engenharia numa época que não se fazia engenharia, né? E ela entra em qualquer telhado, em qualquer porão, em qualquer, sabe? Não tem tempo ruim para ela, né? Eu também. E assim, tem muita área técnica de condomínio, não tem muito segredo. Tem que entrar, o engenheiro tem que entrar, não tem como fazer. Como é que você vai verificar? Exatamente. Né? Então, assim, é muito legal, né? Porque acha que não vai ser possível, mas é a escolha, né? É a escolha. São as escolhas, né? Exatamente. E aí eu quero te falar, é viável para o condomínio ter esse programa? Mais do que viável. Ele reduz custo. Reduz custo, ele se paga. Essa conta Isso que eu acho que é fundamental de você falar. Ele se paga. Ele se paga em quanto tempo? Você tem ideia? Pro condomínio? Ele se paga em menos de meio ano. Ele se paga. É uma mensalidade recorrente, né? Então ele vai estar pagando, mas ela é tão pequena, perto das outras manutenções, que quando você pega o controle ali, uma manutenção que você evita já se paga. Ele acaba que ele se paga já rapidamente, em menos de 6 meses. Isso, exatamente. Olha que legal. Legal. Bem bolado. É bom, não é? Nossa, sim. Não, mas porque é o que eu estou te falando. Eu acho que a gente tem que falar qual é a utilidade. Quem está nos assistindo, o programa é Mulheres Condominiais. Tem muito homem que assiste, porque é o olhar feminino. Né? Mas esse olhar feminino que você está trazendo é o quê?
é o olhar da mulher para reduzir custo, Exatamente. né? A gente tem aptidões diferentes, né? A biologia, ela é uma. O homem é bom para algumas coisas, a mulher para outras, né? Então, essa parte de ter esse olhar diferenciado, a mulher, ela realmente tem. E eu acho que é importante a gente falar que esse tipo de programa, quem está nos assistindo, quiserem entrar em contato com ela vai deixar aqui o Instagram dela. Por favor, deixe o seu Instagram. Meu Instagram é @Laura Mitterer, Mitterer. E aí ela vai poder esmiuçar mais para vocês. Se tiverem dificuldade, não conseguiram anotar o nome, mas vai lá no Instagram dela, né, que vocês vão achar. Ou aqui através do Conde TV, ou então na plataforma do Mulheres Condominiais. Nós também estamos no Instagram, né? Ah, que legal. Então, vocês vão saber que é possível ter as vantagens, né? Exato. E o quanto se economiza dentro do condomínio por conta disso. Exatamente, né? Ter esse controle. O controle. E eu quero dizer para você que está chegando no final. Olha só. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre mim, falar sobre as experiências que eu tive também na minha vida profissional e da minha empresa também. E que atende o Brasil todo. Que atende o Brasil todo, exatamente. Isso é importante você falar. A sede dela está em... A sede está em Florianópolis, mas a gente tem aqui uma sede em São Paulo. Então a gente está em Santa Catarina, São Paulo, mas a gente atende o Brasil todo. Atende todo o Brasil. Então, #fica a dica. Façam sua conta, vejam por que é que vale a pena, né? A gente aqui traz informação, né? A gente traz a informação com quem tem gabarito para fazer com que o seu condomínio tenha economia, fique mais bonito, né? Exatamente. E não corra riscos. Exatamente. Por favor, despeça-se do nosso público. Bom, agradeço quem ficou até aqui nesse programa. Agradeço a vocês por terem ouvido o Pipe Lore. Quem se interessar, entre em contato realmente através do Instagram ou através do @pipelore, app, que também tem Instagram da plataforma. E aí vocês podem conhecer ela, entre em contato e peçam uma apresentação para entender como que funciona todo esse mecanismo que a gente apresentou aqui no programa. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Lembrando novamente dos nossos patrocinadores: Repinte, CGTEC e GK. Até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.